Se você quer ser aprovado num concurso público, uma das maiores vantagens competitivas que você pode ter é se tornar um viciado nos estudos. Uma pessoa constante, determinada e que praticamente não falha. Parece impossível, né? Mas e se eu dissesse para você que é sim completamente possível? Imagina se todo santo dia, ao invés do estudo ser um parto para você, ele fosse interessante, envolvente, estimulante. Seria legal, né? Quando você gosta de verdade de alguma coisa, você presta mais atenção, retém mais informação e você nem vê o tempo passar. E a boa notícia é que no vídeo de hoje, que eu preparei com muito cuidado, eu vou apresentar 8 estratégias para você ficar literalmente viciado em estudar para concursos. Se você aplicar essas estratégias, eu garanto para você, os seus estudos vão melhorar absurdamente. Primeira estratégia, eu chamo de recalibragem cerebral. Antes de você conseguir ficar literalmente viciado em estudar, você vai precisar restaurar algumas atividades cerebrais. Parece super complexo, mas não é. Acompanhe o raciocínio. Se você sente que a sua mente está sempre cansada, distraída e com dificuldade de se concentrar, o mais provável é que você esteja sofrendo um fenômeno chamado brain rot, ou traduzindo, podridão cerebral. O brain rot é uma degeneração por hiperestimulação do seu cérebro. Ou seja, o seu cérebro está viciado em dopamina barata e ficou muito custoso para você fazer algo que é muito básico para o seu desenvolvimento pessoal e profissional, que é sentar para estudar. Apesar de trágico, calma, isso é muito comum. E existe uma maneira de reverter essa podridão cerebral. Mas para você conseguir isso, você precisa entender o que causa o brain rot. O brain rot é um colapso do seu sistema de atenção por excesso, por uma hiperestimulação do sistema de dopamina. Traduzindo, você perde a capacidade de sustentar o foco porque todo dia você proporciona para o seu cérebro estímulos curtos que são completamente diferentes dos estímulos que você vai encontrar numa sessão de estudos. Os maiores vilões certamente são os vídeos curtos que estão presentes em todas as plataformas hoje em dia. O YouTube tem os Shorts, o TikTok, o Instagram tem os Reels, né? Ou seja, todos os dias você assiste uma quantidade absurda de pequenos vídeos de 30 a 40 segundos com frações de informações condensadas. Geralmente pequenos vídeos engraçados ou pequenas histórias e o seu cérebro fica viciado nesse tipo de recompensa rápida e barata. Mas depois, quando você tenta virar a chave para algo totalmente diferente, mais lento e mais previsível, como o estudo para concurso, o seu cérebro perde essa capacidade. E para reverter essa situação, você precisa urgentemente, para ontem, implementar um jejum de telas, principalmente do celular. Você precisa, no mínimo, 10 horas seguidas por dia sem usar o seu celular. Mas a parte boa é que o tempo que você dorme conta também. Então, supondo que você durma aí 7 horas por noite, tenta fazer ali 90 minutos antes de dormir, fazer uma higiene do sono, eliminar o celular naquele período e depois que você acordar, tente pegar o celular só 90 minutos depois. Se você fizer isso, vários estudos mostram que em uma semana você já deve notar uma melhora significativa no seu sistema de foco e atenção. E aqui vai uma dica muito prática que você precisa seguir. Nunca mais usa o seu celular como despertador. Tanto para acordar, como também para definir uma sessão de intervalos durante os seus estudos. Muita gente faz isso, coloca ali o celular e toca, e aí você interrompe o estudo e começa o seu intervalo. Para isso, você precisa comprar um despertador. Eu vou ser obrigado a fazer essa pergunta para você. Você sabe o que é um despertador? Parece óbvia a pergunta, mas não custa fazer. É um aparelho que você vai gastar ali no máximo 40, 50 reais para comprar, cujas únicas funções são alarme, cronômetro e mostrar as horas. Então, do lado da sua cama, na hora de dormir, você vai deixar somente despertador, um abajur e um bom livro, porque é muito mais saudável ler um pouquinho antes de dormir do que ficar fuçando no seu celular. E aí, depois de conseguir esse jejum de 10 horas de celular durante a noite, que, convenhamos, não é tão difícil assim, você precisa trabalhar na restrição do seu celular durante o dia também. E para ter alguma chance de ser bem-sucedido nisso, você vai precisar de um certo rigor. Vai precisar deixar o celular longe de você, principalmente durante uma sessão de estudos. Vai ter que também desinstalar alguns aplicativos, dá uma olhada no histórico do seu celular, quais são os aplicativos que você mais usa, você vai ver aonde você está perdendo muito tempo, mas
Principalmente, você vai precisar entender que para estudar e ter um bom rendimento, não basta deixar o celular no modo avião, porque a mera presença do celular perto de você já vai ser suficiente para acabar com a sua atenção e destruir a sua produtividade. Isso aqui eu não estou inventando, vários estudos já provaram isso. Ou seja, se durante uma sessão de estudos o seu celular está ao alcance de um braço, você já perdeu esse jogo. Então, para conseguir acessar o seu celular, você precisa levantar da cadeira, andar até a porta, abrir a porta, andar até outra porta, abrir a outra porta, entrar em outro cômodo e aí sim pegar o seu celular. E aqui a gente tem um grande problema. Você está ouvindo isso que eu estou falando, pode ser que você não implemente isso. Por quê? Porque você acredita, no fundo, que as pessoas que conseguem ter muito foco e muita concentração na vida, nos estudos, no trabalho, você acha que essas pessoas são aquelas pessoas que têm uma capacidade sobre-humana de resistir às distrações. Mas isso não é verdade. As pessoas que se concentram bem e que conseguem ter alta produtividade não são pessoas com essa capacidade sobre-humana. São pessoas que conseguem organizar o ambiente de tal maneira de modo que ela não precise resistir às tentações. E uma maneira de fazer isso é justamente colocar os aparelhos em outros cômodos, de modo que na sua frente você tenha apenas o seu material de estudo. A segunda estratégia para ficar viciado em estudar e manter um foco forte nos estudos é voltar a treinar e restabelecer o seu sistema de atenção contínua. Vou te dar duas possibilidades de fazer isso. A primeira opção é a leitura, bem prática, bem simples de aplicar. Sempre que você está lendo alguma coisa, você trabalha o seu foco contínuo lento. Nas palavras que você encontra num livro, não tem vídeos engraçados, não tem hiperestimulação e não tem dancinhas que viralizam no TikTok. Isso trabalha de maneira pura, simples e serena a sua atenção. Então seria muito importante que você tivesse um livro que você goste sobre um assunto que te agrada, para que você leia no mínimo alguns minutinhos todos os dias. Esse treinamento é muito importante e com a prática ele não vai ser tão sacrificante assim. Você vai até gostar depois de um tempo. Esse é um hábito muito saudável, o hábito da leitura. Isso você não duvida, né? Você pode consultar qualquer estudo que isso vai ser comprovado cientificamente. E vai te ajudar a restabelecer o seu padrão. E de quebra, vai te ajudar muito nos seus estudos. Conforme eu sugeri já no começo desse vídeo, que tal deixar na cabeceira da sua cama, ao invés do celular, um livro bem bacana para você começar esse hábito da leitura. E que tal deixar também como meta, a partir de agora, ler 3 páginas por dia desse livro antes de você dormir. Garanto para você que isso já é muito mais do que 99% das pessoas fazem. E a segunda opção, a primeira é a leitura, a segunda opção é a meditação. A meditação é reconhecidamente uma atividade que desacelera o seu cérebro e trabalha a questão do foco contínuo. Então eu te recomendo sessões de meditação todos os dias. Mas Thomas, eu nunca meditei na vida, como é que faz isso? Eu não sei nem por onde começar. Não importa, tem vários aplicativos de meditação por um valor bem acessível, tem uns que são R$9 por ano, é um negócio bem acessível mesmo. E lá já vai ter uma explicação, é bem simples, só seguir as instruções. Comece nem que seja ele com 2, 3 minutos por dia, já vai fazer uma diferença muito grande no médio e longo prazo. Depois então de restaurar o seu cérebro, é hora da terceira estratégia. A terceira estratégia é trabalhar a motivação. E para isso, você precisa entender como que a motivação funciona dentro da nossa cabeça, dentro do nosso cérebro. Motivação não é algo que vem do nada, assim, opa, estou motivado, vou estudar. A motivação, ela vem do progresso. Ou seja, você não vai começar os estudos já viciado em estudar. Eu acho que você já entendeu isso, que se não tivesse entendido, não estaria assistindo esse vídeo. Não é verdade? Comigo também não foi assim e não tem problema, é completamente normal. O que acontece é o seguinte, conforme você enxerga o seu progresso, o seu crescimento e o seu amadurecimento como concurseiro, aí você começa a enxergar valor naquilo que você faz no dia a dia. Sempre que você conquista aquela pequena vitória, que pode ser algo simples como simplesmente cumprir uma meta de 90 minutos de direito administrativo, você vai começar a ficar viciado nessa pequena sensação de missão cumprida. E aí você vai, pouco a pouco, cada vez mais, querer ter essa sensação de enxergar essa evolução. Só que olha só a encrenca, se você fica esperando a motivação chegar para você começar a estudar, você nunca vai ter esse progresso e aí, consequentemente, você nunca vai ter essa motivação. E aí você fica preso nesse ciclo vicioso desgraçado. Portanto, sinta orgulho de cada pequeno progresso que você conquistar
na sua trajetória. E principalmente, aqui vem a cereja do bolo, aprenda a recompensar cada um desses progressos. E é aqui que todo mundo erra, cara. A sua recompensa não pode ser só a aprovação lá na frente, só o nome no diário oficial da União. Isso está muito distante. Não é ela que vai trazer a motivação necessária para o dia a dia dos estudos, para a constância, para a disciplina, para todo dia bater o ponto ali nos estudos. O que você precisa fazer então? Você precisa trazer essa recompensa para o seu dia a dia. E isso vem então com as pequenas premiações que você cria ao longo de cada pequeno progresso conquistado. Isso é muito fácil de fazer. Cada dia, cumpriu a meta do dia, pô, show de bola, assiste aquele filme que você quer no final do dia, ou se você gosta de cozinhar, faz uma comida bem legal, ou se você quer jogar bola com seus amigos uma vez por semana, você já vai condicionar esse prêmio a cumprir as metas no dia, você vai estudar com mais estímulo. Pô, se eu estudar aqui, se eu bater minha meta, eu sei que eu posso ir lá jogar um futebol de consciência limpa. Então, crie esses pequenos sistemas de recompensa, eles fazem uma diferença absurda, confia em mim. E a lição que você tem que extrair daqui é a seguinte: seja feliz no processo, por favor. Quando você junta missão cumprida com o desfrutar de uma recompensa, você acaba tendo uma combinação muito poderosa para tornar o hábito de estudar algo indestrutível no seu cotidiano. Mas aqui tem um detalhe importantíssimo. Para que essa poderosa combinação seja possível, missão cumprida e recompensa, você precisa trabalhar com metas claras e factíveis, principalmente no início dos seus estudos. No começo da trajetória de estudos, todo concurseiro estufa o peito, faz uns cálculos ali meio por cima, meio na empolgação, e projeta uma quantidade de horas muito grande que não é sustentável ao longo do tempo. Esse erro todo mundo comete. Mas eu entendo, é muita empolgação, você tá lá no auge da motivação, acabou de decidir que você quer mudar de vida, aí você olha o seu dia a dia, a sua rotina, não, eu vou conseguir estudar 8, 9, 10 horas por dia. Então, a minha sugestão aqui para você é a seguinte: comece com uma carga horária conservadora, abaixo do que você consegue cumprir. Aí, à medida que você for se conhecendo, e isso vem com o dia a dia dos estudos, aí sim, aos poucos, devagarinho, você vai aumentando essa carga horária até você chegar naquele ponto em que aquilo é sustentável para você. Então eu prefiro que você comece projetando 4 horas por dia e cumprindo essas 4 horas, do que projetando 6 horas por dia e cumprindo 4 horas e meia. E eu sei fazer cálculo, tá? Eu sei que 4 horas e meia é mais do que 4 horas, mas nesse começo, principalmente, a sensação de missão cumprida é muito mais importante para a longevidade dos seus estudos. Isso faz a gente entrar na quarta estratégia, que é a seguinte: pelo amor de Deus, não detona a sua vida para estudar. Como que você vai ficar viciado num negócio que está acabando com o seu bem-estar? Esse pensamento é muito comum. Você acha que para correr atrás de um grande sonho, de um grande objetivo, você precisa abrir mão de todas as outras coisas da sua vida. Então você para de se exercitar, para de se divertir, para de cuidar do seu sono, da sua alimentação, da sua saúde mental, tudo isso em prol daquele grande objetivo que você precisa alcançar. Mas isso não funciona. Você precisa de equilíbrio na sua vida. Mas não me entenda mal, pelo amor de Deus. Equilíbrio nessa fase da sua vida não significa que a sua vida vai ser light e serena e tranquila todos os dias. Ela vai ser intensa sim, porque você precisa sim estudar uma carga horária relevante. Mas isso você vai conseguir com planejamento e organização severos. E, principalmente, com a eliminação das distrações que acabam com o seu rendimento. E não com a destruição da sua saúde. A quinta estratégia consiste em maximizar o seu ambiente de estudos. Local de estudo não pode ser improvisado. Você precisa investir em ergonomia, ventilação, iluminação, temperatura agradável para que seja um ambiente confortável para você estudar. Não precisa ser um lugar lindo, impecável, com a decoração de alto nível, mas precisa ser um lugar decente e confortável. E principalmente funcional. Você vai ter que olhar para o seu local de estudos e pensar assim, cara, eu vou sentar 6 horas por dia nesse ambiente pelos próximos 2 anos, talvez. Então tem que ser um lugar para o qual você olha e sente vontade de, pô, que legal, vou pro meu local de estudos, vou sentar na minha cadeira boa. Qualquer coisa, pequenas coisas que você tiver para deixar o ambiente mais confortável é válido também. Incenso, vela, né, alguma decoração mais que torne o lugar mais aconchegante, tudo é válido para tornar o ambiente agradável para você construir e moldar o seu futuro. Afinal, aquele é o seu cantinho do sucesso. A sexta estratégia, então,
é você ter o cuidado de fazer intervalos durante a sessão de estudos. O intervalo, ele é tão importante quanto estudar. Pode até parecer um assunto batido, mas aqui tem um detalhe muito importante que quase ninguém se atenta. Tão importante quanto fazer o intervalo é saber quais atividades você vai fazer durante o seu intervalo de estudos. Você precisa fazer atividades de desfocagem deliberada. Thomas, que diabo é isso? São atividades que fazem o seu cérebro se acalmar. Mas o que a grande maioria das pessoas faz? Nessa situação, vai para o celular. Mas ir para o celular vai hiperestimular o seu cérebro e não é disso que você precisa. Você precisa descansar ele, baixar essa atividade cerebral. E lá na segunda estratégia desse vídeo, já te dei uma excelente sugestão, a meditação. Mas você pode fazer outras atividades também, um alongamento, uma caminhada. Se você não quiser ir lá para fora, caminha ao redor da sua sala, dá uma descansada no sofá, uma sentada, uma esticada nas costas, lavar uma louça, lavar uma roupa, estender. Atividades mecânicas também funcionam para você não precisar pensar em nada. Faça atividades que não exijam foco da sua parte. Se você assim fizer, a cada nova sessão de estudos, você volta descansado, recarregado, pronto para encarar mais uma meta. A sétima estratégia, ela é muito desafiadora, eu preciso da sua atenção e da sua dedicação, porque ela envolve ressignificar o erro na sua trajetória. Porque admite, você fica chateado e desestimulado quando erra, não fica? A maioria das pessoas fica. Mas o erro, ele é uma parte indispensável do seu processo. Ele é bom, ele faz parte, ele é necessário. Porque a ordem sequencial do aprendizado não é ler a teoria, resolver questões e acertar 100%. A ordem é ler teoria, fazer questões, errar um monte, revisar e, finalmente, aos poucos, fixar o conhecimento. Então, o erro é bom. Coloca isso na sua cabeça. Porque quando você erra, isso mostra, isso evidencia uma falha de aplicação. E aí vai gerar aquela frustração e é justamente isso que é fundamental para você fixar conhecimento, para você entender as coisas, para você até memorizar detalhes de disciplinas. O erro, seguido pela frustração, seguido pela revisão, é que vai solidificar o conhecimento na sua cabeça. Então, se você está iniciando uma trajetória em que você tem certeza que vários erros serão cometidos, e serão cometidos, eu garanto para você, se você ficar se martirizando a cada erro que você cometer, você concorda comigo que a sua jornada vai ser muito difícil, muito danosa, muito pesada? Quando eu estava para concurso, eu me alimentava dos erros. Eu ficava indignado no bom sentido, mas com gana, com muita disposição para buscar aquela informação onde quer que ela estivesse. E se fosse necessário, eu ia para um professor, depois para outro, para outro, para outro. Chegou ao ponto de eu ir para 8 professores diferentes para entender um assunto ali de contabilidade que eu estava tendo muita dificuldade para entender. Muita gente teria desistido já no segundo professor. Eu fui atrás de 8 caras diferentes. Eu lembro como se fosse ontem, aquele assunto que todo mundo, tem um certo pavor, demonstração de fluxo de caixa, a famosa DFC. Aquela desgraça. Aí você imagina a minha felicidade depois de passar por 8 professores diferentes e finalmente começar a acertar as questões daquela disciplina. A satisfação, essa recompensa, cara, que eu tanto busquei, é o que me sustentava ao longo dos estudos. Então, use os erros que você inevitavelmente vai conhecer como combustível para alimentar essa busca incessável pelo aperfeiçoamento para você finalmente conquistar o seu grande objetivo lá na frente, que é ser aprovado no concurso que vai mudar a sua vida e a vida da sua família. A 8ª estratégia para você ficar viciado em estudar consiste em acabar com a monotonia dos estudos. E você vai fazer isso sempre que possível, variando as ferramentas, os estímulos e os métodos de estudo. Então tenta evitar ficar o dia inteiro lendo teoria, o dia inteiro assistindo videoaula. Então se amanhã, por exemplo, você vai estudar 4 disciplinas e você sabe que na primeira delas você vai ter que ler muita teoria, tenta colocar na próxima meta uma matéria em que você vai fazer questões e depois uma que você vai fazer videoaula, e aí se precisar ler teoria de novo, tenta colocar isso na 4ª meta para você ter essa alternância de estímulos. Isso é muito importante para os seus estudos. Essa alternância de estímulos torna o estudo muito mais leve, muito mais agradável, principalmente para você que está entrando agora nesse mundo e tentando engrenar nessa atividade que não é tão estimulante como navegar nas redes sociais. Vamos ser sinceros. E para finalizar, uma sugestão de coração para você. Busque pessoas em quem você possa se inspirar. Quando eu comecei a estudar para concurso, a minha grande inspiração era um cara chamado Demétrio de Macedo. Até hoje, para mim,
ele é talvez o maior fenômeno da história dos concursos da área fiscal. Eu li o depoimento dele na época pelo menos umas 20 vezes, sem exagero, era um depoimento grande. E quando você encontrar pessoas aprovadas, pessoas que foram bem-sucedidas, não fica desmerecendo elas, isso é muito feio. Eu vejo muita gente falando coisas do tipo, para fulano de tal foi fácil porque ele é formado em direito, ou para fulano é fácil porque ela é engenheira mecânica, para tal pessoa foi fácil porque não tem filho para cuidar, daí até eu. Cara, eu poderia ter colocado defeito na trajetória de todas as pessoas em quem eu me inspirei. Mas eu escolhi admirar essas pessoas, me espelhar nessas pessoas, porque todos nós temos dificuldades. E se espelhar em pessoas que passaram pela situação que você está passando agora e foram bem-sucedidas é uma das coisas mais bonitas que existe no mundo. E quando você tem essas inspirações, esses modelos mentais do que você quer se tornar, a trajetória fica muito mais fácil, muito mais leve, muito mais gostosa. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Se você acha que esse vídeo te ajudou a entender formas estimulantes de estudar e conquistar o seu objetivo, eu peço encarecidamente do fundo do meu coração que você curta esse vídeo e que você se inscreva no meu canal para conseguir me ajudar a produzir vídeos para ajudar você a conquistar um futuro melhor para você e para sua família. Um grande abraço, muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.